Dando sequência às atividades do Plano Emergencial através da KSDR, do Governo do Estado da Bahia, este plano faz parte das ações remotas que estão acontecendo neste período de Covid-19, aonde a assistência técnica está executando atividades EAD para agricultores, dirigentes e agentes comunitários rurais. Bom dia! Então, vamos lá para mais uma aula, videoaula sobre o cultivo e produção de ostra. Eu sou técnico Alianildo Quaresma, sou técnico do SASOP e hoje iremos tratar um pouco sobre projetos relacionados à fazenda de ostra, né? Então, a nossa preocupação e papel de orientação é levando muito em conta questões ambientais, que é fundamental para a permanência e conservação do ecossistema já estabelecido e que a nossa ação não venha interferir de modo a levar à dizimação das espécies já constituída. Então, nós vou trazer aqui um pouco referente à introdução sobre o que são os aspectos, né, para a agricultura familiar. Então, a introdução traz para a gente que a aquicultura ela consiste na produção de plantas plantas e animais aquáticos mediante técnica específica, ou seja, né, a criação desses organismos em ambiente controlado. Então, quando se fala de fazenda de ostra, nós estamos falando de criação de ostra em um ambiente controlado, onde o ser humano ele possa manipular esses animais sem que leve, ou melhor, o que venha trazer uma renda para ele, né? Uma forma de que ele viabilize a produção com mais capacidade. Então, o ambiente controlado, o local onde será implantado a fazenda de ostra, ele tem que estar com as características onde possibilite a atividade, a prática da atividade, né? Então, esse cultivo, essa prática, ela vem sendo desenvolvida em vários países e esses países têm já apresentado alguma forma de geração de renda, né? Algo muito exitosa. E a nossa região aqui do território Baixo Sul da Bahia é uma região onde temos aqui um estuário com capacidade de produção. Ressalto que a importância da preservação do ecossistema ela é fundamental para a manutenção dessas espécies. Nós vamos tratar aqui de um molusco, que é a ostra, mas que ela precisa assim ser preservada, tanto ela quanto os demais animais existentes, né? Então a ostra ela nada mais é do que um animal. Então a classificação, vamos falar um pouco, morfologia, biologia e a própria distribuição, né? Para as quais regiões. Então o nome ostra é aplicado a uma variedade de espécies pertencente aos filos molusco, né? A molúsculas, classes bivalvia, que se fixa em algum substrato, em algum objeto, desde quando esteja submerso na água, né? Então, madeira, coxo, corais, rocha, ou paredes, construções em si, as pontes, né? Os atracadouros. Então, é normal a presença desses animais presos a essas estruturas, até porque esses animais eles precisam de algo para poder ficar fixado. As larvas, quando dispersadas, elas ficam circulando na água, mas chega um período, um estágio de que ela precisa encontrar algo onde ela possa se fixar, né? Então é interessante a utilização. E quando tratamos dos espaços de fazenda de ostra para construção, nós estamos tratando ela em um ambiente
aonde ela está sendo controlada. Então ela não vai se locomover, ela vai estar crescendo sem estar fixada em nenhum equipamento. Então ela vai estar ali dentro de uma tela ou uma rede. Ali dentro, embora ela consiga a sua reprodução, mas ela não vai ficar presa a nada. Então ela vai estar sendo cultivada em uma área preparada justamente para ela, né? O que é uma ostra? Então uma ostra, elas são parentes de animais como o caramujo, a lesma, o polvo, a própria lula. Todos eles pertencem ao mesmo grupo de animal, são os molúsculos. Então, trazendo aqui agora um pouco dos animais ao qual a ostra ela pertence, né? É pertencente. Então, assim como a ostra, nós temos também nesse mesmo cenário que são pertencentes aos moluscos, as lambretas, o sururu. Então aqui temos o caracol, nós temos a lesma, a lula, que já foi apresentado, e temos a ostra também como parte, né? Temos o marisco, o sururu, a vieira, o mexilhão, o chumbinho, e entre outras espécies que está na mesma família da ostra. Então assim, a ostra ela é fundamental, está sendo um animal que está ganhando mercado e com potencial muito grande de capacidade de produção, geração de renda para as famílias. Então as famílias elas já têm uma prática de estar no extrativismo desse animal ou desses animais. Agora vem uma forma muito mais de criação em cativeiro para possibilitar o manuseio, possibilitar a extração dele e todo o processo de asepsia, de cuidado, de limpeza que é necessário fazer. Então ela criada em cativeiro possibilita fazer todo um processo de asepsia, né, desses animais. Então aqui está a família parte da família dos moluscos. O que a ostra come, né? Então sabemos que a ostra ela se alimenta basicamente de pequenas algas elas que são até microscópicas, não conseguimos ver a olho nu, são chamados de fitoplânctos. São micro-organismos em geral, bactérias, fungos, e resto de pedaços de algas, resto de animais em decomposição, e estão presentes na água, ela consegue se alimentar. Até porque a ostra ela é um animal considerado como um animal filtrador. Então ela pega a água que está suja e ela vai fazer um processo de limpeza, de purificação daquela água. Então assim, nós precisamos tomarmos cuidado quanto ao local de instalação dessa fazenda de ostra, porque quanto menos contaminante estiver na água, menos possibilidades terá de ter contaminante no produto quando fores alimentares. Então, o fator da segurança alimentar é importante, porque você precisa produzir com qualidade e precisam fazer com que as pessoas alimentem com segurança. Até porque nós dependemos, as pessoas que estão produzindo dependem do mercado, e esse mercado é um mercado que está crescendo e não podemos brincar de produzir. Nós temos que produzir com responsabilidade, com seriedade, quando se trata da produção de ostra, né? Então, como eu falei há poucos momentos, a ostra ela se alimenta de micro-organismo, então de algo tão minúsculo, tão pequeno, que nós não conseguimos ver ele a olho nu. Então aqui está uma foto ampliada do banco de alimentos, né, onde a ostra ela fica se alimentando. Devo ressaltar de que a ostra ela não se locomove para poder fazer alimentação. Tem que ser dada uma condição legal para ela, para que a água tenha passagem por dentro das lanternas ou dos travesseiros, de forma que não haja impedimento desses alimentos, para poder a ostra estar se alimentando. Ela só se alimenta na movimentação, na circulação da água. Se as paredes das lanternas, se os meus travesseiros não têm manutenção de limpeza, eu vou impossibilitar que essas ostras elas se alimentem. Até porque
ela não se locomove. Então, precisa dessa ação humana para se locomover. Quando ela está presa nas raízes dos manguezais, a água ela tem um movimento de maré cheia e maré baixa, então automaticamente a maré ela está se movimentando. Então, assim, não há nenhum impedimento com a maré cheia, pré-mar ou enchendo, que impossibilite desses animais se alimentar por questões de barreiras. Então nós precisamos evitar barreiras nas lanternas, precisamos evitar barreiras nos travesseiros, que eu vou estar falando um pouquinho mais lá, apresentando esses mecanismos, né, essas ferramentas utilizadas para a criação da ostra. Então aqui como que as ostras se reproduzem, né? Então ela dispersa que é o momento da desova dela, então tem todo um caminhar desses ovos, né? Ele sai flutuando por cima da água, depois ele vai mudando de um estágio para o estágio trocófora, depois ele vai para a larva D, depois vai para a larva veligem e depois vai para a larva pedívelis, que a pedívele ela já está num formato já de procurar um ponto para se fixar. Então no último estágio ela se apresenta já fixando nas pedras, nas pontes, nas madeiras, nos manguezais. Então ela vai estar formando, cada vez que ela vai se fixando, ou elas vão se fixando, elas vão formando galerias. E aí que tá, né? Às vezes, quando ela começa a se agregar a alguma dessas estruturas, ela não forma a galeria imediatamente, mas vem outras remessas e começa a formar mutuais, formar galerias. Então, o cuidado na criação é evitar que essas galerias sejam criadas, quando tratamos de produção comercial. As sementes de ostras, elas também são representadas ou são reproduzidas em laboratórios. Tem uma técnica que pode também ser colocado nos manguezais para coletar as sementes, que são chamados de coletadores. Com os vasos PVC, você pode trabalhar ele e colocar no mangue, ou até mesmo você pode capturar aquelas sementes miudinhas no mangue, que você vai identificar e para poder levar para o seu criatório. Aqui eu estou apresentando algumas sementes produzidas em laboratório e que deve ser levada em conta de que essa semente ela deve ter um ambiente próprio. Ela deve manter conservado o ambiente natural dela. Eu não posso, não é importante eu trazer sementes de ostra de outro país ou de outro estado para ser cultivada aqui no Baixo Sul. Porque nós temos diferenciação de temperatura de água, nós temos diferenciação na salinidade da água, nós temos diferenciação em todo o aspecto biológico para o desenvolvimento das ostras. Então, assim, quanto menos influência essas ostras, essas sementes tiverem, melhor será o seu desempenho, melhor será o seu desenvolvimento. Então aqui nós temos três figuras representando um pouco o estágio da ostra, né? Nós temos ela no estágio de semente, nós temos ela no estágio juvenil e temos já no estágio de engorda. O estágio de engorda ela já está sendo direcionada para o consumo. Então assim, é importante entender esses três estágios principais: semente, juvenil e engorda. Então são os passos necessários para um bom desempenho, um bom desenvolvimento, uma boa geração de renda para as famílias quando se atentamos para esses passos. Passo 1, coleta de semente. Passo 2, eu vou selecionar essas sementes, vou fazer um processo chamado biometria e vou colocar elas em cada lanterna, em cada travesseiro, de tamanho compatível, onde não haja concorrência entre esses animais. Então, para cada estágio, eu vou estar separando os animais. Eu não posso colocar
semente junto com animal de engorda, entendendo que ali já vai sair futuramente o animal para engorda. Então tem que colocar semente no espaço só semente, juvenil no espaço só juvenil e engorda no espaço só para engorda, até para poder facilitar o manuseio e não haver também a concorrência de espaço, né? Então existe macho e fêmea dentro no cenário de reprodução da ostra? Existe sim. Existe o macho, existe a fêmea, ela vai se reproduzir, então a fêmea ela libera seus óvulos, o macho libera seu gameta e eles vão se reproduzir. Existe uma pesquisa que diz que em cada 1000 ostras existe uma hermafrodita. Então, assim, ela não precisa de um macho para se reproduzir. E tem um outro ponto bem interessante, é que ela pode mudar de sexo a cada ano. Então, esse ano de 2020, ela pode estar sendo do sexo feminino, em 2021 a ostra pode estar sendo do sexo masculino. Então, há essa possibilidade da propagação e da permanência da evolução da espécie, né? Então, isso é interessante até para não levar a uma extinção. E a renovação da reprodução, né? Qual a melhor espécie para se cultivar? Existem as espécies que são chamadas ostras brancas. Para a nossa região aqui do Baixo Sul, é raridade a gente ter essa prática da ostra branca. Tem uma outra ostra, a branca, ela fica muito mais nas pedras em profundidade de aproximadamente 5, 6, 7 metros de profundidade, que as pessoas conseguem mergulhar e conseguem capturar, que são chamadas na captura ostra de mergulho, mas para efeitos comerciais ela tem pouco mercado. Então o mercado, até porque assim, a textura do animal, essa ostra de mergulho é um animal muito grande, então para poder estar fazendo, para poder ingerir, então tem que estar cortando, tem todo um processo que impossibilita que o mercado não tenha aderido com tanta facilidade, né? Então a nossa ostra que nós temos aqui no território Baixo Sul é essa representada pela essa foto. Nessa foto a ostra chamada como a ostra preta, né? Então não aquela ostra branca de profundidade. Essa ostra preta porque do contato que ela tem com a lama, então ela fica com aparência escura, mas que após a limpeza ela muda um pouco a sua aparência. Os predadores mais comuns no cultivo da ostra. Então nós temos aqui alguns peixes que são os predadores comuns, nós temos os parasitas, esses também precisamos ter muito cuidado. Nós temos os competidores, que são os animais das mesma família ou similar que vai competir com ele. Nós temos também a planária, é um animal que se encontramos também no mar, a estrela do mar, e temos o caramujo e a cioba. Então são animais que também estão presentes, que compõem a cadeia alimentar. Então deve ressaltar que esses animais eles não são tidos como pragas, então existe uma cadeia alimentar em curso, e essa cadeia alimentar ela tem que ser mantida, porque uma vez quebrada a cadeia alimentar, nós estamos mexendo com todo o ecossistema, e isso não é importante no campo da criação, a gente quebrar a cadeia alimentar. Entendemos de que quando tratamos de produção em cativeiro, nós vamos estar dando condição para essas ostras estarem se desenvolvendo, sem com que sofra ataques desses predadores. Mas esses predadores têm uma importância dentro desse ecossistema. Então temos aqui os tipos de cultivo que vou estar apresentando. Aqui são tipos de cultivo por lanterna. Então as lanternas elas estão submersas. Essas ostras elas conseguem se alimentarem aí 24 horas, então a capacidade e a possibilidade de engorda e de desenvolvimento dela é superior a outra prática que irei apresentar logo recente, que é dos travesseiros. Eu vou explicar o porquê essa prática daí possibilita
a ostra se alimentar 24 horas, que é nas lanternas. Então a lanterna ela deve estar totalmente submersa. Então, com a maré cheia, pré-mar, e a maré seca, ela deve estar submersa para não ficar exposta ao sol. Então, em uma profundidade onde o fundo dessa lanterna não deve ter contato com a lama, ou não deve ter contato com a base sólida no fundo do mar, certo? Até porque uma vez que ela encosta no fundo do mar, possibilita a entrada e a presença de predadores ou competidores nesse ambiente. Então é interessante na fazenda de ostra ter esses cuidados de no mínimo deixar afastado do fundo do mar ou da base sólida da lama ou do ambiente onde a fazenda de ostra foi instalada, aproximadamente 50 centímetros, havendo essa possibilidade. É importante não deixar o fundo da lanterna tendo contato com o fundo do mar. Aqui nós temos algumas lanternas de experiência já colocada nos rios aqui do território Baixo Sul, onde traz para a gente um pouco da praticidade, do trabalho. Então o agricultor, o pescador, o ribeirinho, marisqueiros, eles vão fazer a coleta do material. Então é interessante que esse material, que essa lanterna, ela passe sempre por um processo de limpeza. Então, se a gente olhar da esquerda para a direita, nós percebemos que a terceira lanterna, ela quase que não tem possibilidade da água estar circulando por dentro dela. Então isso impossibilita de que as ostras ela tenha a sua alimentação disponível pelo intervalo de 24 horas. É importantíssimo realizar a limpeza da lanterna a cada 20 dias ou 30 dias, ou quando se julgar necessário, a depender do local onde está sendo instalada a fazenda de ostra. Se for dentro de rio, temos que estar avaliando com mais cuidado. Então, assim, se for na parte de mar aberto, tem outros cuidados para poder estar observando. Então, é importantíssimo de que as lanternas elas tenham sempre manutenção. E uma vez que as lanternas tenham manutenção, não só as lanternas, mas que as ostras ela também tenham manutenção, façam limpeza delas, tire as caracas, veja os predadores, veja se tem ostra morrendo por ataque de vírus, e se tiver retirar. É interessante que essas ostras retiradas por ataque de vírus, ela sejam enterradas para que não haja contaminação ou propagação dessa contaminação desse vírus. Então é muito interessante o cuidado. Então as lanternas elas ficam submersas e essas ostras elas se alimentam por 24 horas. Aqui agora temos outra prática, que é o travesseiro. O travesseiro, a ostra ela fica submersa só quando a maré está pré-mar, certo? Quando a maré está cheia. Então nesse intervalo, que é um intervalo de 6 horas, a ostra vai estar se alimentando. Depois a ostra tem mais um intervalo de 6 horas que ela fica aproximadamente sem se alimentar, porque não tem presença de água. Então a lanterna, a ostra ela consegue se alimentar por 6 horas, quanto ao travesseiro a cada 6 horas. Então aqui nós temos alguns exemplares de forma de travesseiro que é praticado hoje no Brasil, e temos já alguns agricultores, aquicultores já trabalhando essa prática, e nós precisamos fomentar com segurança, com responsabilidade ambiental, de que essa prática ela não venha interferir no ecossistema instalado, já estabelecido, e que nós, quanto humano, não venha trazer destruição. Então o travesseiro ele tem por finalidade ser uma prática mais barata, quem sabe ter uma vida útil mais longa. Quanto às lanternas, ela requer um investimento maior. Ela precisa de, quem sabe, de embarcação, quem sabe não é necessário. Ela precisa de, a depender da prática aplicada, de mergulhador, de alguém que mergulhe para poder manusear essas lanternas, ou precisa de uma balsa, ou precisa de barcos, canoas, catraia, precisa de algum meio de locomoção, porque
ela vai estar sempre em água, e a profundidade aproximadamente desses ambientes para a instalação das lanternas, ela fica numa variação de 4 a 5 metros. Porque tem um distanciamento, né, da maré baixa, maré cheia, então eu preciso garantir que ela fique submersa. Então fica no intervalo aí de 4 a 5 metros. Então eu preciso sim de embarcação, e além disso de coletes salva-vida. Eu preciso de pessoas que tenham a responsabilidade também para não ocorrer acidente nesse ambiente. Então aqui temos algumas práticas já aplicadas aqui no território, né, que é no território Baixo Sul, que é a extração do extrativismo, que são as ostras retiradas nos manguezais. Então ela forma aquela galeria, e depois o marisqueiro leva para casa e faz um processo de aquecimento com água, e elas abrem e vai retirar o molusco que está aí dentro. Chama a atenção de que com esse processo as ostras ela não passam por um processo de depuração. A depuração ela é um processo que consiste na limpeza do intestino desse animal. Então, uma vez que ela passa pela depuração, ela elimina todos os fezes, toda a toxina, uma boa parte dos possíveis contaminantes ela é eliminada em uma porcentagem bem expressiva. Depende muito da qualidade da água que está sendo colocada, depende muito da rotação da água que está sendo dada para esse ambiente. Então, assim, é importante se atentar para a depuração, que vamos ver um pouco mais à frente. Uma outra ponto importante para as atividades e até para as pessoas que têm as atividades de estar nos manguezais, mariscando, pescando, é a manutenção do seu equipamento de trabalho. Que o seu barco, sua canoa, sua catraia, ela é um equipamento de trabalho. Então a gente precisa ter muito cuidado para evitar contaminantes, combustíveis, evitar a utilização de bombas, de explosivo, porque uma vez utilizando equipamentos que venham trazer esses danos, nós estamos fracassando o nosso ecossistema. Então, o nosso ecossistema ele é um banco de alimentos, onde as pessoas tiram a sua sustentabilidade, e nós precisamos orientar as pessoas de que mantenha esse sistema em rotação, certo? Então, a manutenção da sua embarcação ela é importantíssima. Então, aqui nós temos o processo da limpeza, o início da limpeza das ostras. Então, nós já saíram das lanternas e vai para o campo da comercialização. Eu não tratei aqui das práticas de limpeza das ostras nas lanternas na fase juvenil, na fase de semente, na fase de engorda. Vou tratar aqui das ostras já na fase destinada que já foi para engorda e que está sendo destinada para comercialização. Então é interessante a utilização de jatos com pressão para poder fazer a limpeza de toda a impureza que possa estar fixada no casco dessa ostra. Então, assim, toda a limpeza é feita com água e sempre utilizando água potável. Nada de estar pegando qualquer água com contaminantes, com presença de esgoto para poder fazer limpeza. Ostra é alimento. Nós não podemos achar de que a ostra não é alimento. Então ela faz um processo de filtração da água, mas que nós precisamos fazer a limpeza estomacal dela, onde ela armazena. Nós estamos fazendo a limpeza interna, externa, e vamos fazer a limpeza interna. Então é importantíssima a utilização de jatos. Então a depuração consiste em colocar as ostras já separadas para a comercialização em caixas plásticas com água limpa, tratada, água potável. E essa água é interessante que ela tenha sempre uma rotatividade. Então sempre que vai entrando água nova, vai saindo a água suja, que vai eliminando os fezes, vai eliminando todo o sistema digestivo da ostra. Então ela vai passar por um período de fome,
mas em consequência a isso, em decorrência à fome que ela vai estar passando, nós vamos estar consumindo um animal isento de qualquer impureza. Aqui é uma prática também bastante comum que traz para a gente para poder mostrar. No primeiro dia a ostra ela está com o estômago dela cheio de micro-organismo e entre outras coisas. No segundo dia o estômago começa a esvaziar porque ela começa a eliminar os seus fezes e essas toxinas, esses alimentos, esse micro-organismo vão sendo eliminados. E no terceiro dia ela já está com o seu estômago vazio. Então, uma vez que está com o estômago vazio, preparar para embalar e fazer a comercialização. Uma vez feito isso, não é fazer a comercialização, é fazer e ficar aguardando a comercialização. São coisas que tem que andar casado. A depuração, andar casado com a comercialização. Eu vou fazer a depuração para um pedido que eu tenho que entregar daqui a X dias. Então, eu não posso fazer depuração para poder armazená-lo, as ostras, pós a depuração. Mas pode ser feito? Pode. Mas quanto mais você comercializar a ostra fresca, lhe dá um retorno bem melhor do que uma ostra já em conservação. E aí, feito isso, a ostra ela está pronta para consumo. Então as pessoas podem fazer o uso depois da depuração, depois da limpeza. Então, e temos que ter a responsabilidade de ter esse produto pronto para consumo. Então aqui está a ostra já beneficiada, já sendo destinada para consumo. Então, meu muito obrigado pela atenção e dizer que o escritório está à disposição para quaisquer esclarecimento. E no próximo vídeo, quem sabe, trataremos das práticas relacionadas à manutenção, limpeza dos tratos com as lanternas, a eliminação de bactérias, como eu eliminar algumas caracas, alguns vírus que está na minha lanterna. Então, assim, no próximo passo nós vamos estar mostrando um pouco esse campo da limpeza das lanternas ainda lá na fazenda de ostra, mas consequentemente nós vamos estar trabalhando outros temas também relacionados à ostra.